Olá, professor e professora de balé infantil. Chegamos a mais um episódio aí da nossa série, do nosso curso A Arte de Ensinar o Balé Infantil. E eu dediquei um capítulo inteiro do meu livro, que será lançado em breve, para falar sobre os recursos didáticos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto muito de falar sobre recursos didáticos, de usar recursos didáticos nas minhas aulas, e eu dediquei um capítulo inteiro para falar sobre isso, porque eu acho muito importante que nós nos lembremos que os recursos didáticos são ferramentas potentes que nos auxiliam no ensino da técnica, nos ajudam a alcançar os nossos objetivos pedagógicos, artísticos com os nossos alunos. E os recursos didáticos, diferente do que muitas pessoas às vezes pensam, não são materiais aleatórios, jogos aleatórios, brinquedos aleatórios, não. Todos os recursos didáticos, eles são extremamente importantes no processo de ensino e aprendizado do balé infantil, desde que esses recursos sejam usados com objetivos estabelecidos. Como eu sempre digo, para quem não sabe para qual caminho vai, qualquer direção funciona. Então a gente precisa sempre ter os nossos objetivos pré-estabelecidos quando nós vamos inserir esses materiais dentro das nossas aulas. Então vamos para mais uma aula, e hoje é a arte de ensinar o balé infantil através de recursos didáticos. Vamos começar colocando uma pergunta e já trazendo a resposta. Por que usar os recursos didáticos dentro das nossas aulas de balé infantil? Bom, quando nós trazemos os recursos didáticos, sejam imagens, jogos, brincadeiras, nós estamos nos comunicando com a criança numa linguagem que é apropriada para ela. A criança se desenvolve, descobre o mundo, aprende novas habilidades através de brincadeiras. Então, nós estamos inserindo aquela linguagem que é apropriada para a criança, ampliando assim as nossas chances de sucesso ao ensinar a técnica. Nós não podemos desconsiderar que a técnica do balé é uma técnica muito rígida. E como nós vamos ensinar essa técnica, que é muito importante, e isso eu sempre coloco, o uso dos recursos didáticos, da ludicidade, dos jogos, eles não estão aí para anular o ensino da técnica, pelo contrário, eles estão aí para nos auxiliar no ensino dessa técnica. Até porque senão depois a criança chega lá na fase um pouco mais avançada, onde ela precisa desenvolver uma movimentação que é mais complexa, e ela tem muito mais dificuldade porque ela não foi estimulada corretamente, ela não aprendeu a base daquela movimentação de uma forma correta. Então é muito importante a gente sempre sinalizar que os jogos, as brincadeiras, as imagens, sejam materiais digitais, enfim, físicos, todos eles só são de fato importantes e relevantes nas nossas aulas se nós temos um objetivo técnico a ser alcançado. E esses materiais vão nos ajudar a facilitar o caminho para esse aprendizado da criança. Da mesma forma, eu digo que quanto mais recursos você tiver, melhor. Porque, de repente, aquela criança aprende a primeira, segunda posição tendo uma imagem visual. Mas talvez ela vai aprender se ela tiver um tapete onde ela possa se posicionar em cima e executar o movimento. Então nós precisamos entender que as nossas crianças, elas têm linguagens diferentes, para aprender. E quanto mais recursos, mais formas diferentes nós trazemos para dentro da nossa sala, nós ampliamos a nossa chance de sucesso nesse processo de ensino e aprendizado. Outra pergunta pertinente também é: quando usar os recursos didáticos? E eu vou falar para você que nós podemos usar em momentos diferentes da aula e na aula inteira, se a gente quiser, inclusive. Nós podemos usá-los no início da aula, no meio, no final da aula. E tudo isso
É, vai depender de qual é o objetivo da nossa aula naquele dia, se nós temos novos alunos para recepcionar. Muitas vezes, por exemplo, eu uso o tapete das posições, gosto muito dele, e muitas vezes eu recebo crianças ao longo do processo, né? Claro que a gente sabe que o ideal seria, nossa, minha escola começou o ano já com a turma fechada, e essa é a turma que vai do começo até o final do ano. Mas às vezes vai entrar uma criança ali em setembro, que nunca teve a vivência do balé. Então, mesmo ela não sendo mais ali do balé baby, do balé infantil, eu coloco o tapete, gente. Eu facilito o aprendizado daquela criança. Não tenho por que não fazer isso, sabe? Depende, enfim, dos objetivos que eu preciso alcançar naquele momento. E eu vou ler um trechinho que eu coloquei no livro sobre em quais momentos usar os recursos didáticos. Vamos lá? Ao introduzir um novo movimento, sempre que ensinamos novos passos, podemos utilizar recursos didáticos para tornar o primeiro contato com o movimento mais atrativo e compreensível. Ao receber novos alunos, quando recebemos novos alunos no meio do ano letivo, a inserção de recursos didáticos pode demonstrar que aprender balé é uma experiência divertida e acolhedora, facilitando a integração do novo aluno. Para ampliar o conhecimento corporal, para que os alunos sejam desafiados e motivados a aprender novas movimentações, ainda que em primeiro momento eles não realizem com a técnica efetiva, mas para que tenham o primeiro contato, para posteriormente aprender a movimentação com todas as especificidades. Por exemplo, o arabesque. O arabesque eu sempre ensino, enfim, como aviãozinho, inclusive. Além desses casos específicos, nós podemos usar nos 3 momentos da aula. No início da aula, no meio e ao final da aula. No início da aula, os recursos didáticos podem ser usados como quebra-gelo, para um tempo de integração e acolhimento dos alunos, para uma recepção mais dinâmica e um aquecimento mais envolvente. No meio da aula, os materiais podem reforçar movimentos já aprendidos, trabalhando a limpeza dos movimentos, introduzir novas movimentações ou tornar a prática mais lúdica. E ao final da aula, os recursos podem ser usados para o encerramento e uma despedida mais dinâmica e memorável, ou para uma revisão divertida dos movimentos já aprendidos. Ou seja, nós ganhamos muito usando os recursos didáticos e em momentos diferentes da aula ou com objetivos diferentes a serem alcançados. Eu vou agora mostrar alguns dos materiais que eu uso nas minhas aulas. Tem aqueles materiais que são comprados e digo para vocês que eu amo, mas é porque eu sou uma pessoa que não tem muitas habilidades, enfim, de fazer coisas, sabe, de feltro, de EVA, enfim. E querendo ou não, eu sempre falo que os recursos didáticos, esses que a gente compra, se a gente compra ele de uma boa qualidade, eles vão durar por muito e muito tempo. E para mim isso é muito importante. Até porque, como eu trabalho em 3 escolas diferentes, 3 espaços diferentes, eu carrego esses recursos, enfim, para todos os lugares comigo. Então, eles são materiais fáceis de transportar e, ao mesmo tempo, eles são resistentes, né? Porque se eles não forem resistentes, eles não vão aguentar, enfim, um monte de criança manuseando e pisando, enfim. Então, para mim, é muito importante a durabilidade dos materiais. E aí, deixo aqui uma dica muito legal. Eu tenho muitos materiais do Day Dança, desde que eu montei a minha escola, minha primeira escola na cidade de Careти, que foi em 2015. Eu comecei a usar os recursos didáticos do Day Dança e eles me acompanham durante todo esse tempo. Tem um recurso didático, inclusive, daquela época que eu ainda tenho, eu ainda uso e posso dizer com propriedade que se você usa os recursos de forma funcional e com objetivo, gente,
de verdade, não tem como. Você, além de atrair mais alunos, cativar mais alunos, conseguir ter a retenção ali dos alunos, que também é muito importante para o professor, né? A gente precisa manter uma certa quantidade de alunos, até porque a gente tem boleto para pagar. Então, os recursos didáticos, eles transformam as nossas aulas em aulas mais mágicas, mais especiais, mais alegres, mais coloridas, mais adequadas para crianças. E agora eu vou falar então um pouquinho sobre alguns materiais que eu uso nas minhas aulas. Vamos lá? Meu top 10 de recursos baratos e fáceis de acessar é bexiga, gente. Eu amo aula com bexiga. Mas, Bárbara, bexiga não estoura? Não estoura, gente. Não estoura. Eu encho a bexiga um pouquinho menos. Ao mesmo tempo, eu compro aquela bexiga que é mais firme, né? Tem ali o elástico da bexiga é mais duro, sabe? Enfim, e é um recurso que para mim é muito funcional porque eu tenho turmas volumosas. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma atividade com bola, que cada criança vai alongar com uma bola, eu vou ter que ter 18 bolas, onde eu vou guardar depois dessas 18 bolas. Então, 18 bexigas é muito mais fácil e muito mais barato. E aí, ainda serve como uma lembrança da aula, porque as crianças amam bexiga, elas amam levar as bexigas para casa. E em quais momentos eu uso essas bexigas na minha aula? Eu gosto muito de usar a bexiga para alongar e fazer aula de mobilidade. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, fazer um alongamento ali frontal, quero encostar minha mão no pé. Tem criança que não consegue. E aí, quando você tem um objeto um pouco mais volumoso, a possibilidade de você conseguir alcançar seu pé é maior. Então, você está trazendo uma possibilidade de sucesso naquele alongamento que é difícil para a criança, sabe? Além disso, eu gosto muito de fazer exercícios, por exemplo, vou ensinar a marchinha para o skip, coloco a bexiga na barriga e eu tenho que subir o meu joelho até encostar na bexiga. Enfim, eu consigo fazer uma aula completa com bexiga. Porque, além de acessível, eu consigo ceder esse material para todos os alunos e ela tem muitas funções. Então, do alongamento, para danças criativas, dançar com a bexiga, jogar a bexiga e tem que dançar com a bexiga e na hora que para a música faz estátua, para o aprendizado do skip, enfim. A bexiga é um material muito envolvente, colorido, apesar de que as bailarinas sempre querem bexiga rosa. Eu sempre tenho tentado trazer, enfim, uma diversidade de cores também. Então, é um material que você consegue trabalhar de muitas formas com ele. Então, bexiga é meu top 10, né? Pelo preço, pela acessibilidade, pelo tanto de exercícios que eu consigo desenvolver com a bexiga. Além disso, coloquei também que eu gosto muito de lenços, porque o lenço traz essa questão da leveza. Então é lindo, gente, é lindo e muito legal ensinar o sway para a criança com ela segurando o lencinho, fazer a dança do lencinho, que o lenço sobe, o lenço desce, a delicadeza que a bailarina vai aprender a segurar aquele lenço, a movimentação mais suave que ela vai aprender a desenvolver com a mão a partir daquele lenço. E eu uso, da mesma forma que eu uso a bexiga, o lenço em momentos diferentes. Então, seja no alongamento, para encostar o lencinho na mão, seja para dança criativa, seja para ensinar, por exemplo, um arabesque que o lencinho precisa ficar penduradinho, enfim. Com criatividade, gente, a gente vai longe com esses materiais. E o lenço também é um material muito acessível, porque você compra um metrão aí de lenço, de cetim, enfim. E você vai conseguir dar para todos os seus alunos e fazer uma aula aí bem legal também. Além dos lenços, eu gosto muito de figuras de animais, sempre gostei. Porque, por exemplo, a gente ensina, né, a caminhada na meia ponta com pescoção, que é o passo da girafa, por exemplo. E eu sempre ensinei. E aí o Day de Dança veio com materiais completos com os animais. Então, para mim, tipo assim, eu acho que
Foi o ano mais feliz, assim, de recursos didáticos, porque eu já trazia essas ilustrações, né, de animais, de figuras que são do conhecimento comum da criança, e eu acredito que todos nós professores fazemos isso. Porque quando nós trazemos esse conhecimento comum para dentro da sala de aula, é mais fácil da criança conectar com a movimentação. Então, vai nos auxiliar aí na a memorização das nomenclaturas, dos passos, dos movimentos. Vou usar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu queria que as meninas fizessem, né, um chassé. E aí eu falei, façam um chassé e blá, blá. Não lembro o que vinha depois. Elas ficaram, mas tia, como que é o chassé? Enfim. Falei, gente, passa do cavalo. Elas são adolescentes. Aí todos começaram a fazer que nem loucas na sala, tipo, passa do cavalo. Porque quando elas eram pequenas, a gente batia muito na tecla, né? Claro que hoje em dia elas têm muitas coisas para lembrar, né? Muitas movimentações e enfim. E aí, elas não esqueceram daquilo que foi ensinado quando elas eram crianças. Claro que eu fiquei estressada, claro que eu fiquei. Mas assim, a gente sabe que aquele aprendizado naquele momento foi efetivo, tanto que elas lembram até hoje. Então eu uso, por exemplo, a figura da girafa para ensinar a caminhada com a ponta do pé, com o pescoção. Uso o gato para ensinar o padechar, o sapo para ensinar, né, o alongamento sapinho, a borboleta para fazer a caminhada com o braço de borboleta voando. O que mais? Nossa, são tantos. A formiguinha, né, para ensinar o corri, que é um passo da formiguinha, que é muito pequeno, mas também é rápido, mas ele é muito pequenininho. O passo do elefante para fazer um passo bem grandão. O passo da foca para fazer o alongamento de coluna. Enfim, são tantas coisas que a gente pode trazer do aprendizado que a criança já tem dentro de casa, na creche, na escola, para as nossas aulas. E isso, querendo ou não, vai auxiliar num aprendizado global do aluno, né? Um aprendizado mais completo, né? Então, a gente está conectando aí áreas do conhecimento. Então, isso para a criança é muito interessante, porque as coisas não ficam aleatórias, separadas. Não, tá tudo ali acontecendo e aquele aprendizado vai acontecendo de uma forma mais integral, trabalhando o corpo uníssono, então o corpo como um todo, o cognitivo, o afetivo, o social, o emocional, o motor, né, o físico, enfim. Então, a criança vai se desenvolver de uma forma mais efetiva dessa forma. Além disso, eu coloquei, deixa eu pegar aqui. Cartões com posições de movimentos. Gente, trazer o visual é muito importante para a criança. Porque a gente fica primeira posição, primeira posição, primeira posição. Mas qual outra forma da gente ensinar essa primeira posição? Qual outra forma da gente ensinar esse arabesque? E aí, trazendo esses recursos visuais, querendo ou não, a gente vai estar estimulando a criança de outra forma. No livro eu coloquei, né, que um dos materiais que eu mais uso como visual são os materiais do D de Dança, eles são parceirões há muito tempo. E aí tem um especificamente que meus alunos amam, que é o Uno, e até tem um vídeo junto com o D de Dança onde a gente fala sobre o Uno. E o Uno, você olha assim e fala, pra que eu vou ter um Uno na minha aula de balé? Mas dificilmente, na verdade eu não lembro a última vez que eu usei o Uno como Uno. Né, eu acho que é muito difícil, assim, eu acho que quando as crianças chegam antes a gente deixa, mas não lembro dentro de aula de ter usado o Uno como Uno. Mas é um recurso visual muito patente. Então ali eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tenho o arabesque, tenho o passeio. E aí um dos jogos que eu mais gosto de fazer, e aí esse eu vou falar para vocês aqui, é colocar as cartinhas em sequência. Então, por exemplo, eu coloco a primeira posição, o arabesque, o passé e a segunda posição. E aí a criança tem que imitar aquela sequência. E aí eu desviro uma cartinha. A criança tem que imitar aquela sequência. Vira outra cartinha.
A criança. Então, eu dou o material visual, a criança tem que visualizar, memorizar, reproduzir e eu vou tirando. Dessa forma, eu estou trabalhando para além das movimentações, para além do visual do movimento, eu estou trabalhando também memória, eu estou trabalhando também união dos passos, querendo ou não, depois a criança vai executar uma coreografia. E na coreografia, é primeira posição, depois eu vou fazer um avião, um arabesque, enfim. Então, eu vou trabalhando também com a questão dela conectar os movimentos, criar essas sequências. E as crianças também amam propor, né, atividades, jogos e brincadeiras para os amigos. E esse também é um jogo que pode ser desenvolvido. As próprias crianças com as cartas selecionadas vão lá e montam uma sequência para os amigos reproduzirem. E por que eu falo selecionado, gente? Porque um recurso didático eu uso com diferentes faixas etárias. Significa que as cartas que eu uso para o baby, por exemplo, não são as mesmas cartas que eu vou usar para o infantil. Então, é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade. Quais são os materiais, as poses que nesse momento é pertinente a essa criança, a essa faixa etária, a essa turma. Então é muito importante, sempre falo que o professor precisa conhecer a sua turma, conhecer os seus alunos, conhecer as limitações dos seus alunos, as potências dos seus alunos, aonde seus alunos precisam melhorar, o que os seus alunos precisam desenvolver antes de aprender determinados passos. Isso é o que vai aí agregar conhecimento e, para além disso, vai fazer com que você, professor, consiga usar os recursos didáticos de forma mais efetiva. Vai te ajudar, professor, a você montar uma aula que seja uma aula que tenha resultados eficazes, porque você conhece a sua turma. Então, um mesmo material, gente, eu uso com diversas fases, diversas faixas etárias, mas adaptando para cada para cada linguagem, para cada faixa etária, para cada turma. Às vezes eu tenho 2 turmas em lugares diferentes. E aí eu uso o mesmo material de formas diferentes. Porque às vezes aquelas turmas estão em níveis de aprendizado diferentes. Às vezes, por exemplo, eu dou aula na cultura aqui na minha cidade, e aí as crianças têm aula uma vez na semana. Eu não posso esperar que essas crianças tenham a mesma forma de desenvolvimento motor que as crianças que fazem aula no particular 2 vezes na semana. Então eu preciso ter essa sensibilidade para fazer uma aula que seja eficaz, adequada e que traga resultados para os meus alunos. Outro material que eu coloquei é o tapete das posições. E pode ser o tapete das posições, tapete com imagens de passos, enfim. Vamos abrir aqui um pequeno, como eu posso dizer? Vamos abrir aqui Calma aí que eu vou pedir ajuda. Amor, como fala quando é uma coisa assim? É polêmica, né? É polêmica? Tipo assim, uma coisa assim, já deu um caos. Polêmica. Obrigada. Vamos para uma polêmica. Há um tempo teve uma polêmica sobre o tapete das posições e eu acho que ainda continua tendo. E aí, qual que é a grande questão, gente? Para mim, o tapete, e aí eu falo da minha experiência ao longo desses tempos, usando esses recursos, tá? Foi muito eficaz. Mas eu sempre tive a sensibilidade de entender que o que eu vou trabalhar no tapete das posições com o baby é diferente do que eu vou trabalhar com o infantil, ou como eu vou trabalhar com o infantil. Às vezes o baby, a criança vai ficar ali só na primeira e segunda posição. Primeira e segunda, primeira e segunda. E quando ela tá mais segura, ela vai ali pra terceira, sabe? Ou também, por exemplo, eu quero que meus alunos façam todo o tapete, tenham a vivência, mas eles vão fazer a interpretação deles do tapete,
sabe? Então, às vezes o pé vai certo, às vezes o pé vai errado. Eu não vou ficar ali virando o pé da criança para a criança acertar o movimento do tapete. Enfim, então tudo é sobre como você usa nas suas aulas. Nas minhas aulas sempre foram muito eficazes e trouxeram resultados significativos ao longo desses 10 anos de uso desses recursos, tá bom? Então, coloquei que o tapete das posições é um dos materiais, enfim, que eu uso nas minhas aulas e eu não poderia descartá-lo, por mais que tenha tido aí essas polêmicas com ele, porque ele foi um grande auxiliador aí no ensino das posições dos pés, que também é uma coisa muito difícil. Nós sabemos que a anatomia humana é com pé paralelo, né? E aí colocar esse pé para fora não é uma coisa fácil. Mas ao mesmo tempo nós não podemos desconsiderar que essa é a técnica do balé. Não tem como eu ficar adaptando tudo. Então eu sei que quando minha criança chegar ali no infantil, não vai ter para onde ela fugir. Então por que não facilitar esse caminho? Né? Por que não conseguir ensinar essa primeira, essa segunda, essa terceira, esse andeor, bendito andeor, de uma forma mais atrativa para os nossos alunos? Então, eu coloquei que o tapete das posições é sim, para mim, um recurso muito importante e relevante nas minhas aulas. Sempre usei, continuo usando, pode vir polêmica que for, porque eu já colhi e colho frutos a partir desse material. Às vezes a criança tem agora o pré-balé, né, o baby fraldinha para alguns, e eu uso o tapete ali para primeira e segunda posição, enfim. E aí, quando os meus alunos chegam lá no Balé Baby, eles já estão com uma facilidade de desenvolver essa primeira e segunda, né? Isso eu tô falando para vocês de 1 ano de trabalho, não é tipo assim, vou colocar o tapete e pronto, o milagre aconteceu. Não, é 1 ano. 1 ano da criança subindo nesse tapete, fazendo devagar, fazendo do jeito dela, a interpretação dela, até deslanchar. E aí, quando é para fazer de fato o andeor, gente, quando a criança tá ali com 5 ou 6 anos, que é para fazer esse andeor, né? A criança já tá com equilíbrio, já tem essa consciência corporal, já automatizou essa movimentação. Então, para mim é muito funcional. Claro que das crianças que começam depois, né, dessas crianças que iniciam no baby fraldinha, no pré-balé, eu tenho que fazer todo um trabalho inicial. Então, isso que eu tô falando, conhecer as fases de cada criança e de cada turma também. Eu espero, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amo falar sobre recursos didáticos. Se você quer aprender a usar mais os recursos didáticos, não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Sempre trago dicas, sempre trago um pouco das minhas aulas ali nos stories, direto, né? Eu posto. Então, nos acompanhe, me acompanhe, e assim você vai poder potencializar suas aulas através de recursos didáticos também. Um abraço, um beijo e um queijo, e até o próximo vídeo.